Eu não configurei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Isabelle, a brasileira que fez o curso de gestão de turismo. E a academia que a gente faz a terceira fase do docente do Brasil inteiro, o primeiro curso de educação geográfica do Instituto de Turismo e o Instituto Federal de Proporcionado. Então, é legal a gente perceber isso, poder entender um pouco sobre como o turismo ele vai justamente viagens marcantes ou experiências que podem levar a um outro nível. Mas como turismo e educação, eles fazem parte da nossa vida. Inclusive, a gente já fala um pouquinho também de projetos de extensão. Como o turismo aliado com projetos de extensão, eles podem ser um bem muito adorável para muitas comunidades locais cristãs. Então, a gente fazer uma grande ferramenta, eu poderia chamar o representante diretor do campo do Instituto Federal de São Paulo, o ex-secretário da Vida, eu poderia chamar o professor José Otávio Beribaldi. Eu preciso chamar de informação que a tecnologia inova o educação. A diretora do Departamento de Informação Informática e Turismo, Camila. Tem doutores e professores que estão no projeto 22, já entendi. Para começar, então, a gente vai iniciar a mesa permanente, que eu gostaria de convidar o professor e o professor. Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, aos colegas todos aqui do IFSP, devido pela disponibilidade de estarem aqui conosco, diante de uma semana que está sendo bem movimentada dentro do campo de São Paulo, e a reitoria também está presente nesse momento. E agradecer a vocês pelo interesse no tema. É um tema bastante inovador para a gente, apesar de que a gente já vem trabalhando ele aqui na coordenação, o comando da coordenação de gestão do turismo já há bastante tempo, mas nos últimos anos, desde 2019, o professor ainda vai falar um pouquinho sobre essa leva de projetos que vem sendo desenvolvidos em parceria do Campo de São Paulo com a Inova, que está dando muito certo. Dando muito certo.
porque são ações que a gente leva o que a gente desenvolve em sala de aula, né? A teoria que a gente, os alunos adquirem ao longo do seu percurso formativo, né, de graduação, a gente leva isso para fora dos muros da nossa instituição, a gente leva isso para as comunidades, né? Então, as comunidades elas são as maiores receptores dessa transferência de tecnologia, né? Principalmente no turismo de tecnologias mais sociais, né? Através do âmbito da curricularização da instituição. Então, por mais que seja uma obrigatoriedade legal a curricularização da instituição hoje em dia, que representa aí 10% da carga horária total do curso de graduação, a gente leva isso um pouco mais, até mais a sério do que essa obrigatoriedade. A gente entende que a curricularização da instituição faz parte do itinerário formativo, o aluno ele cria e desenvolve uma capacidade gigantesca de se trabalhar com sua área de formação, né, no diálogo com essas comunidades. Essas comunidades, muitas vezes, elas não têm um acesso fácil, né, a instituições como a nossa, e é através desse processo da curricularização que a gente, o Instituto, se aproxima dessas comunidades. E a gente dá um retorno nessas comunidades do que a gente está desenvolvendo aqui, né, no nosso espaço mais físico, né? E isso vem enriquecendo por demais, né, essa experiência que funciona. A rede federal e os institutos, elas têm uma moral, vamos dizer assim, um reconhecimento nacional em relação a isso. Pela manhã eu comentei que é um dos grandes diferenciais nossos em relação a um trabalho formativo de uma universidade tradicional, né? O trabalho com a instituição, o trabalho com a inovação, né? E a forma como a gente trabalha com a aplicar na administração tecnológica, né? E é muito nessa perspectiva que a gente viu o turismo e a habilitação geográfica, né? Que já é um trabalho que nós estamos fazendo já há bastante tempo. E está dando muito certo porque a gente tem desenvolvido para várias comunidades do estado de São Paulo, né, levando essas tecnologias para lá. E aí, nessa perspectiva que a gente criou inicialmente, antes de chegar na ideia do evento, o curso de monitores de turismo e indicação geográfica, né? Que é um curso voltado para monitoria, né, que seria uma condução desses visitantes, turistas, nos ambientes onde existem as indicações geográficas. E, por nossa surpresa, a gente já tem 1.000 pessoas inscritas nesse curso. E demonstra para os alunos que desenvolveram isso, né, no local de sessão, pensar e estudar ao longo de quase um ano para pôr esse curso, né, em prática, né, no mercado, né, sob a orientação do professor Camila, e está sendo um grande sucesso, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre o curso hoje para vocês também, sobre os modos. Quem não se inscreveu, quem quiser se inscrever ainda há a possibilidade, né? Os alunos vão falar um pouco sobre isso também, né? E dessa repercussão nacional mesmo do curso, a gente também pensou no primeiro equipe, que é o primeiro encontro de turismo e indicações geográficas, para a gente fechar e casar com essa ideia da melhor forma possível, né? Hoje pela manhã tivemos uma série de palestras com parceiros nossos do campus São Roque, vinícolas, né, que também são parceiros do nosso projeto, que devem conosco hoje aqui, consultores de turismo, pela tarde de desenvolvimento da gastronomia, com produtos de indicação geográfica, que estava aqui hoje à tarde, teve a oportunidade de eu, professores e professoras, de degustar um pouquinho de queijo da Serra da Canastra de Goiabada, né, uma salada de alcachofra, então um espetáculo foi hoje à tarde, e a gente está hoje no terceiro turno, encerrando com vocês. Eu espero que aproveitem, né? Sintam-se já convidados a quem não se inscreveu a se inscrever no curso,
né? E também já deixar um pouquinho para vocês aqui no segundo aqui. Tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez de vocês. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite para os que estão presentes conosco. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. A gente tem que falar mais alto, agora, que o nosso microfone está ali, a câmera, né? E o nosso técnico está falando, fale mais alto. Então, a gente vai falar mais alto. E a gente está transmitindo, né? Porque justamente como o Nath falou, nosso curso a gente está com 1.000 inscritos do país todo, né? Então a gente resolveu transmitir o encontro e a gente tem aqui as pessoas que participaram da criação desse curso, né? De formação de mentores em turismo, para educação geográfica, em conjunto, né? Então, para eles conhecerem um pouquinho, quando eles vêm lá e falam sobre a agência de inovação, para eles conhecerem o ERE, né? Então, a gente está fazendo esse momento também da transmissão, justamente para ter essa troca também. Então, sejam todos bem-vindos, quem está pelo YouTube e quem está aqui presente. Eu sou diretora do Departamento de Informática e Turismo, estou, né, por esse período. Sou professora da disciplina de projetos turísticos da grade anterior e agora de projetos turísticos na grade atual. Como o Jaime falou, a gente fez essa parceria, trabalhando esses projetos desde 2019, dentro do curso de turismo, né, e a gente iniciou com um projeto mais voltado para a consultoria turística. A gente atendeu 10 parceiros diferentes nesse período. E aí agora a gente veio, ao falo que a gente está coroando, né, nossos propósitos, que a gente vem desenvolvendo através do tempo, com esse curso de formação. A gente começou com trabalhos mais voltados para a consultoria específica, para cada uma das propriedades. Não eram, né, os produtores rurais, municípios, os parceiros de várias formas. Por exemplo, em Jundiaí, a gente trabalhou com a Secretaria de Turismo da cidade de Jundiaí, né? E aí trabalhando ali a uva, né, e trabalhando a roça gastronômica, trabalhando no município. A gente trabalhou no Rio de Taubaté, trabalhando no mel, né? A gente trabalhou sertãozinho, com o pessoal do sertãozinho, trabalhando o quê? Trabalhando a cerveja de Ribeirão Preto. E a gente trabalhou os copos de... Então, isso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Nós trabalhamos esse ano com as frutas da Mata Atlântica, qual vai e produzir. Amanhã, inclusive, quem quiser participar, não sei se ainda nem sei se ainda tem vaga, mas pode ficar lá na fila de espera, que a gente abre, na 334. A nossa professora de gastronomia, ela vai fazer uma oficina das frutas brasileiras e ela vai trabalhar com cambuci e jabuticaba. Ela vai trabalhar molho, sal e vai trabalhar uma torta de cambuci, tá? Na 334, acho que é 334, duas ou três da tarde, então uma olhadinha. Então, a gente está trabalhando sempre assim, produtos de processos que a gente já vem desenvolvendo. E o interessante é que a gente ficou com o convite do Éder, até porque nosso turismo, assim, já, né, no evento que a gente foi em São Paulo de Minas, e eu era uma única do turismo. Então, você tem veterinário, você tem agrônomo, você tem o pessoal da física, da química, e aí as nossas parcerias, elas se tornaram multidisciplinares. E aí eu percebi que todo mundo parava para ver o vídeo, eu era a única do turismo, 20 pessoas de outros eixos. E é interessante porque eles estão fazendo uma pesquisa na área da química. As frutas mesmo, da Mata Atlântica, a gente trabalha com duas professoras de química, de Suzano. Então é interessante, elas desenvolvem geleia, né, como utilizar aquele produto, e aí depois a gente vai até o produtor rural e fala para ele, tá, você na geleia, você a plantação, então tá, você ganhar mais dinheiro, vamos fazer na área do turismo, né? Ele trabalha a paisagem, né? Trabalha como ele vai trabalhar o acolhimento do turista, a experiência ali naquele local. Então, a gente está agregando valor, né? A nossa ideia é essa, trabalhar em valor com as nossas expertises dentro do turismo. Então, é um processo que a gente vem fazendo há bastante tempo dentro da nossa equipe, né? Eu estou à frente desde 2019, e aí a gente trabalha com as duplas, a gente vai entrando com 2 parceiros a cada semestre. Mais, né, e aprimorando esse trabalho. E aí agora a gente entrou então com formação. Primeiro com as ideias, e aí agora a gente, né, trazendo informação para quem recebeu esses nossos projetos, para ele poder tirar no papel. A
A ideia é essa. Né? E cada vez mais a gente plantar uma sementinha. Ó, vem estudar, conhece o FSP, né? Chega até os cursos. Né? E a ideia é essa, não é atingir assim, é o aluno de graduação que vai fazer esse curso. Legal, ele vai agregar valor ao currículo dele. Mas é chegar lá no produtor rural, que está há 30 anos fora da escola. Você entende, né? Então, assim, e começar a falar para ele, você pode sentar nesse banco aqui também. A nossa ideia é essa, é agregar valor, trazer educação e trazer as pessoas para dentro da universidade. Tá bom? Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, né, do nosso curso. Os meninos vão apresentar daqui a pouquinho para vocês. Passando a palavra também, já achou de participar da mesa, a nossa coordenadora do curso de Gestão Superior de Gestão de Turismo, Marina Silva. Meu desafio é você falar alto, ou mais alto que a Camila, né? Eu tenho que Você falar alto, eu sou asmática, gente. Eu tô aqui. Na verdade, da frente eu vou ser grande. Então, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Camila, ao Jaime pelo convite de estar aqui. Também parabenizar todos os alunos que eu estou vendo aqui. Parabéns pelo desenvolvimento do projeto de vocês. Eu já fui professora de projetos turísticos junto com a Camila até ano passado. A gente fez do cervejaria, né? foi. E há uns 2 anos atrás eu fiz Espírito Santo do Pinhal, que é a questão do vinho lá. A gente tratou bastante da questão do vinho. A gente trabalhou o Campos do Jordão, né? Eu também fiz Campos do Jordão, que era do Pinhão. Também fiz esse. Então, é igual a Camila falou, a gente vai revezando e é muito bacana juntar as diferentes expertises aí dos professores. Eu acho que esse projetos turísticos 1 e 2, né, principalmente para vocês alunos, tem um caráter muito de formação para arrematar tudo que vocês viram durante todos os semestres, né? Então, desenvolver conceitos lá desde Fundamentos do Turismo, passando pelo Planetur, por tudo que vocês, né, estudaram até chegar aqui na parte final. E foi muito legal porque vocês estão propondo uma coisa nova. De todos os outros projetos que existiram no passado, por mais que a gente continue trabalhando com as IGs, vocês foram a primeira turma que estão propondo o curso. E olha que massa, já é um curso de sucesso. Então, eu, enquanto coordenadora, mas todos os professores estamos muito felizes, muito orgulhosos mesmo de vocês por terem desenvolvido isso. Parabéns pela condução da Camila e do Jaime, que eu tenho certeza que fez toda uma diferença, né? E é bom saber que vocês estão conseguindo entregar um produto que é real, porque muitas vezes a gente imagina os trabalhos, né? E aí fica sempre aqui, que a gente apresenta para a gente mesmo, no máximo publica um artiguinho e tal, mas isso é algo que realmente vai transformar, pode transformar a vida das pessoas, né? Que é o que a gente fala desde o início, desde o primeiro do X1, né? Que a gente fala que o turismo pode transformar a vida das pessoas. Tantos impactos positivos que causa, né, nos destinos, para as comunidades, e eu acho que é muito isso. Então, estou muito feliz de participar desse momento, dessa entrega agora, né, desse início de curso com vocês. Eu desejo que vocês tenham mais sucesso ainda, que o curso bata 1.500 apresentações. Eu também acho que vai. A gente vai divulgar mais, que isso tenha mais inscrição ainda, que vai dar mais trabalho ainda para vocês gerenciarem tudo até o final. Mas, enfim, que seja de muito sucesso, que as pessoas que estão assistindo, né, que vão começar o curso, que vocês aproveitem, que, pelo que eu vi, eu já assisti a apresentação de manhã, tá muito legal, tá muito bacana. Então, parabéns. Parabéns. Gente, obrigado, boa noite. Vou falar pouco porque vocês vão me falar bastante, né? Fique até o final, tem degustação, né? Para quem é maior, tem bebida e comida. Para quem é menor, tem só comida.
essa conexão, né? A agência de inovação ela foi criada para trabalhar para fora com parceiros externos. Então, a agência de inovação nasceu com esse objetivo de conexão. E quando eu cheguei para a Camila, apresentei o negócio, eu falei assim, Camila, eu tenho esses 17 associações aqui, o que a gente pode fazer com elas? Ela falou, você não tem ideia? Eu falei, não, eu não sou turismo. Então, assim, a gente tem as conexões, a gente faz esse movimento e a gente sabe que vocês têm muita experiência, né? tem muita coisa que às vezes a gente imagina, mas o ideal é que isso vá para a prática, seja aplicado, seja conhecimento transformador. E vocês estão pegando um movimento, né, que vou mostrar alguns dados que são muito interessantes e que a gente ainda está começando. Né? Uma das indicações geográficas mais famosas que a gente tem é o parmegiano reggiano, que eles, se você falar parmesão, eles ignoram, ele não reflete o que é o deles, né? Mas se você fala que o parmegiano reggiano para eles entendem o que é. E isso faz com que a gente tenha, numa fala do presidente, até então presidente do consórcio de tutela, ele falou assim, não fiquem aflitos, tem 250 anos que o parmegiano reggiano está organizado enquanto coletividade. Né? Então, a gente está começando, o movimento de indicações geográficas no Brasil começa em 2002, né, oficialmente, por a lei de 96, a primeira indicação geográfica em 2002, e a gente está no momento de alavancar mais do que o reconhecimento formal, gerar produto, gerar conexão, gerar valor no território. Espero que vocês possam contribuir bastante nesse processo e fique até o final da degustação. E se a palestra não ajudar muito, a degustação vai valer a pena para você. Convidando também o professor José Otávio Baldinato, além de estar representando o diretor do campo que eu mencionei, ele é diretor de pesquisa e extensão do nosso campo também. Ele é responsável pela CXTEC. Boa noite a todas e todas. Satisfação poder recebê-los, falar com vocês todos aqui fora. Eu sou o José Baldinato, faço parte da equipe de direção do campus, equipe montada pelos nossos diretores gerais, o Wellington e o Simara. E, em nome da direção do campus, eu gostaria de valorizar muito a atuação do nosso departamento de turismo, da área de turismo, e vou tentar fazer isso sob 3 pontos de vista. O primeiro deles é do ponto de vista da CECITEC. A gente está convivendo ao longo dessa semana uma série de atividades, foram mais de 500 atividades realizadas, que serão realizadas até amanhã, na nossa Semana de Educação, Ciência e Tecnologia, promovida pelo Campus São Paulo. E a CECITEC busca, ela se coloca como um evento de divulgação científica, mas que busca dar maior visibilidade para ações de ensino, pesquisa e extensão que a gente desenvolve aqui no campus, nos vários cursos, mas também não só mostrar, mas receber, também ouvir, trazer palestrantes, trazer convidados, apreciar apresentações culturais que nos ajudam a formar novas referências e que nos ajudam a dialogar mais e melhor com a comunidade próxima ao campus. E o turismo, valorizando a atuação dele, sempre traz atividades muito legais para a CECITEC, como as que vocês experimentaram hoje ao longo do dia. Segundo ponto de vista que eu queria colocar, para valorizar a atuação da nossa área de turismo, é um ponto de vista pessoal. Tá? E aí eu vou tentar expressar a minha admiração com um leve toque de inveja, porque eu venho da área de química, né? E na química a gente costuma se orgulhar de que a química é uma ciência atrativa, de que a gente desenvolve o conceito de transformação, a gente desenvolve o conceito de experiência. E nas experiências químicas, a gente valoriza que as coisas têm cor, que a coisa tem cheiro, que a coisa é visualmente atrativa. Só que o turismo tem isso tudo com outros sentidos que são melhores. Né? A noção de experiência turística, eu acho que na média é menor do que a noção de experiência química. Os gostos, os cheiros, os olhares, a experiência em geral que se compõe, atrelado à ideia de turismo, é sempre algo que vem para nos marcar. Na química a gente mistura, sei lá, iodeto de potássio com água oxigenada, é bonito de ver, mas não dá para comparar com o pudim de queijo da canastra. Né?
fica esse ponto de vista do turismo que eu acho que merece um destaque. O terceiro ponto de vista tem caráter institucional. Desde 2008, com a lei de criação dos institutos federais, a gente tem obrigações legais. A gente existe para cumprir uma determinada política pública ligada ao Ministério da Educação, e essa política pública nos incumbe a tarefa de formar profissionais críticos, reflexivos, capazes de se manterem atualizados e de atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, mantendo uma estreita proximidade com os arranjos produtivos locais. O turismo faz isso com excelência. E uma iniciativa como o desenvolvimento do curso com foco no turismo de indicação geográfica, ele é algo que representa, de alguma maneira, superlativa esse compromisso, esse cumprimento do nosso dever legal. Porque a indicação geográfica é algo que dialoga com arranjos produtivos locais, que se colocam próximos de alguns campi do Instituto Federal, mas que se expandem, né, as fronteiras do Estado, as fronteiras do município, e que agregam valor à produção, ao trabalho de pessoas, de famílias, de comunidades, de cooperativas. Então, é o IFE cumprindo a sua função social em nível de excelência, e eu expresso isso com profunda admiração pela Subárea de Turismo. Eu quero dar os parabéns pelos 1.000 inscritos no curso, só que eu vi essa notícia hoje de manhã dos 1.000 inscritos. Eu não duvido que agora já tenha chegado nos 1.500, ou já tenha um número bem maior. Esses 1.000 inscritos já é notícia de ontem. Então, eu desejo que essas pessoas tenham uma experiência de formação turística das melhores, que eu sei que a competência técnica da nossa equipe é capaz de proporcionar. Eu desejo um bom evento para todos, a gente vai aprender mais com a demonstração no final. Seja uma boa noite. Para explicar melhor o curso que a gente desenvolveu. Então, os professores da matéria de turismo da IMT, a Camila Souza, junto com os alunos Juliana e Pablo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhes sobre o nosso curso e todos os módulos que a gente inseriu dentro dele. Antes de dar seguimento, eu gostaria de agradecer tanto a direção, quanto a coordenação, quanto o Inova também por estar fazendo parte da nossa apresentação, e um agradecimento especial aos nossos idealizadores e também professores que foram coordenadores do curso, professor Camila, professor Jair, muito obrigado por todo o suporte, foi muito importante. Queria agradecer também aos outros alunos do sexto semestre noturno, que foi um coletivo para a gente conseguir desenvolver o curso. E agora eu vou dar um segmento na apresentação. Verdade, perdão. Bem, pessoal, queria começar dizendo que esse é o QR Code onde vocês vão poder se inscrever no nosso curso. Então, caso vocês queiram obter a certificação de monitores de turismo e indicação geográfica, acessando o QR Code vocês vão ter mais informações sobre. Nos outros slides também tem o QR Code para facilitar. A gente vai deixar vocês apresentarem. Eu indicar só um programinha mínimo no QR Code, que eu acho que vocês podem corrigir, que é do início do curso que está dando como já iniciado. Mas já iniciou mesmo. Já teve uma primeira chamada, né, que foi 500 alunos. Aí agora até o dia 29 desse mês, você pode se inscrever para uma segunda chamada. Mas você vai entrar nessa mesma turma. Aí dia 30 você já tem acesso à plataforma. Tá certo? No dia 24, a gente encerra, 24 de outubro, a terceira chamada. Então, depois do dia 30, começa a terceira chamada, a pessoa pode estar se inscrevendo, e aí dia 24 de outubro é que encerra. Vai até 24 de novembro. Então, se preocupe não, se você se inscrever no dia 29, dia 30 está liberado já. Tá bom? Vou deixar os meninos apresentarem. Sim, nós vamos
Vamos assistir. Bem, então, para começar, eu vou falar sobre o módulo 1 do curso, né? A gente só tem que passar o slide, que está um pouquinho doido. Eu queria passar uma visão minha do curso, quando eu vi ele pronto. Uma parte que eu achei muito importante do curso foi que a gente trouxe uma visão geral sobre a monitoria. Não é apenas um foco, existe um foco na indicação geográfica, mas é muito mais que isso, é um foco amplo, onde a gente começa falando sobre fundamentos básicos do turismo, tipologias e segmentos gerais do turismo, o papel do monitor e também como a hospitalidade é um eixo estruturante que vai unir todos esses laços. Pode passar. O Bruno tá livrezinho na tela, tá aqui passando. Se der algum delay é porque ele está fazendo a transmissão do YouTube, passando o slide, está multifunção. Aqui seria uma página onde a gente apresenta algumas imagens do nosso primeiro módulo. Inclusive, um dos professores de São Roque faz uma apresentação para começar a nossa introdução, diversas referências. Aqui a gente tem vídeos para trazer algo mais dinâmico, não ser algo maçante para os nossos alunos, né? Foi algo que a gente teve muita preocupação. E aqui, para estar falando do Bruno, né? Inclusive é um dos nossos representantes da turma, que a gente fez como um mascote. Exatamente. Tá? Pode passar. Interessante falar mais. Sim. Aqui, em todos os... Pode passar, não tem problema. Em todos os slides, a gente fala sobre os nossos principais parceiros, tanto a Inova, a Cedicitec, também as vinícolas locais, os produtores locais, no geral, que apoiaram a formação desse curso, nos trouxeram informações e ajudas, etc. No módulo 2, a gente traz sobre a introdução de indicações geográficas. E aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, não vale quem fez o curso. E nem os coordenadores, diretores, vocês vão saber muito. Alguém sabe me explicar o que é uma indicação geográfica, tecnicamente falando? Alguém? Seria sobre indicar algum turístico no município, na cidade? Não, mas a ideia tá legal. Eu vou passar para vocês a explicação exata. A indicação geográfica é um sinal que identifica um produto, um serviço com uma qualidade de reputação ou característica que são essencialmente devidos à sua origem, como o meio natural e os fatores humanos envolvidos em sua produção. E aí eu queria perguntar, alguém consegue me dar algum exemplo? Agora pode ser todo mundo. O champanhe é um ótimo exemplo. Queijo da Serra da Canastra, que a gente falou aqui mais cedo. A gente também tem o presunto de Parma. A gente não tem só produtos, também tem o artesanato das Ilhas Maranhenses, que agora me fugiu o nome, mas da cerâmica que eles fazem. Então, assim, existem diversas opções e exemplos que a gente pode dar sobre isso. No módulo 2, o nosso foco é dar esses exemplos nacionais e internacionais, compreender como que esses vínculos de indicações geográficas podem estar ligados ao turismo e refletir sobre essa perspectiva geral no Brasil, que, como o Hélio comentou, é uma perspectiva relativamente nova, que a gente está criando esse desenvolvimento. Aqui a gente traz um mapa que está no nosso curso e a gente quis trazer para vocês sobre algumas das principais indicações geográficas do Brasil. Eu não vou falar um por um, senão a gente não para hoje, mas aqui dá para ter uma ideia de como a gente tem diversos exemplos no nosso país e aqui alguns produtos também que são no tema de indicações geográficas. Passou um broche. Outros. Está travado. Perdão, o pessoal está um pouquinho travado. Bem, no módulo 3, a gente traz esse vínculo sobre como a indicação geográfica está vinculada ao turismo, ao território e ao desenvolvimento das atividades turísticas na região. Então, a gente vai trazer a visão de como compreender os fundamentos teóricos e analisar as relações territoriais. Também refletir sobre a valorização dos saberes tradicionais das comunidades locais que desenvolveram aquela indicação geográfica. Então, é um conhecimento mais profundo sobre o tema. Aqui também algumas imagens do nosso curso, como a gente falou, de uma forma bem interativa, trazendo vídeos, trazendo imagens, trazendo exemplos de indicações geográficas. E no módulo 4, a gente traz uma ideia de como o monitor pode agir, não especificamente na indicação geográfica ainda, mas no geral. Então, o que a gente quer dizer com isso? Como que a gente vai compreender os fundamentos da região para a gente desenvolver, seja um roteiro, seja um itinerário, seja uma experiência, para trazer essa visão de como a pessoa pode desenvolver com base naquilo que ela tem. Então, seria
a ideia é de integrar a indicação geográfica às experiências, entendendo o papel do monitor dessa integração. E no módulo 5, já é uma monitoria e uma mediação mais focada nas indicações geográficas. Então, basicamente, é onde o monitor vai entender o seu papel de como conduzir e planejar tais experiências e também aplicar os princípios éticos e também valorizando a cultura, valorizando a essência da região e trazendo todos os ensinamentos de monitoria com a base e o conceito de indicação geográfica. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai seguir apresentando os próximos módulos. Bom, pessoal, no módulo 6, a gente fala sobre segurança e gestão de riscos e primeiros socorros. Esse módulo ele é muito importante porque ele vem para tratar sobre a responsabilidade direta que o monitor vai ter com o bem-estar, com a segurança e com a vida dos visitantes que estão aí nas dependências. E quando a gente propôs esse módulo, a gente não está falando sobre a substituição dos serviços de médicos e de bombeiros, por exemplo, mas a gente está falando de respostas imediatas às situações que podem acontecer. E mais do que isso, a gente também começa já preparando o monitor para se prevenir diante de situações. Então, a gente sugere iniciar com briefing para coletar informações simples e que respeita a LGPD também, que é muito importante, como coletar um nome, um contato de emergência de alguém que foi com a pessoa ou de alguém que pode ser acionado em caso de necessidade. Se a pessoa tem alguma restrição alimentar ou se essa pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, também é muito importante, porque se você vai fazer um trajeto com a pessoa, com o grupo, eles precisam estar seguros, porque a segurança, ela faz parte também da experiência turística. E aí, alguns dos objetivos é aprender a garantir a segurança dos visitantes, capacitar monitores para aplicar os primeiros socorros, promover planejamento adequado, comunicação eficiente e trabalho em equipe. E aqui também é interessante mencionar que nesse módulo a gente também traz a questão de como agir e o que também não deve ser feito em situações que podem ser de risco. Então, se a pessoa desmaiou, o que você pode fazer para deixar essa pessoa, esse visitante, em segurança? E também o que você não deve fazer em uma situação dessa. Aqui, a gente tem uma imagem que está também no nosso módulo, no nosso curso, que explica o que tem que ter em um curso básico, em um kit básico de primeiros socorros. Então, soro fisiológico, esparadrapo, termômetro. Esse daqui é um dos mais recomendados porque ele mede a distância, também é importante mencionar. Soro antisséptico, curativo, luvas descartáveis e outros que são uma composição de um kit básico mesmo, que deve ser levado, inclusive, em trajetos que vão ser feitos. No nosso próximo módulo, a gente fala sobre o papel essencial dos monitores de turismo no empreendedorismo sustentável em regiões com indicação geográfica. E aqui a gente está falando sobre o monitor ele conseguir identificar oportunidades de alavancar ainda mais o que está sendo já elaborado, estudado, colocado em prática ali. E a gente tem como exemplo a Vinícola Góes, porque eles identificaram lá uma oportunidade de expandir um pouco mais. Então, eles não pararam apenas no vinho, eles criaram um complexo. Então, ali tem vários restaurantes, tem uma área de lazer onde você pode passar um dia lá fazendo várias coisas, além também de experimentar os vinhos e o que eles têm a oferecer. Bom, e aqui a gente fala sobre a comunicação ética e marketing pessoal para o monitor de turismo e indicação geográfica. Esse módulo ele também é bastante importante porque ele vai orientar o monitor a se posicionar diante da comunidade local e também diante dos visitantes, porque ele funciona como mediador ali. E ele precisa ter uma postura profissional, mas ele também precisa tratar com ética tudo o que ele está fazendo ali com os visitantes e com a comunidade, porque é uma conexão. Então, como ele vai se promover, como ele promove a sua imagem, como ele se porta diante disso, ele precisa estar preparado. E alguns dos objetivos desse módulo, então, é construir uma imagem profissional, inserir-se no mercado e aplicar técnicas de oratória. Estabelecer relações eficazes com visitantes e comunidades anfitriãs
e adotar princípios éticos no exercício da atividade turística. E aqui também vai sobre como ele vai comunicar ao visitante o que ele pode ou não fazer ali. Geralmente, quando você vai visitar um lugar que você nunca foi, você busca entender como são os costumes, quais são os hábitos e até onde você vai, o que você pode fazer. Então, às vezes, a gente não pesquisa isso. E o monitor, ele tem essa função, então, de comunicar também de forma ética o que o visitante pode. Então, ele pode ir para tornar a experiência agradável para o visitante e para a comunidade também que está recebendo todo mundo ali. E aqui a gente tem imagens que estão nesse módulo que também fala sobre a vestimenta do monitor, que ela precisa estar adequada com a empresa, com a comunidade local também, e com que eles precisam, tipo, que eles querem passar de acordo com a vestimenta deles. É basicamente isso. A gente também tem ali o Código de Ética Mundial, que também vai dizer, vai ajudar a nortear e como ele vai se portar mesmo. Pode passar. No nosso nono módulo, a gente fala sobre o enoturismo e a indicação geográfica, e aí a gente toca aí no diagnóstico para o município de São Roque, em São Paulo. Os objetivos são compreender os fundamentos do enoturismo e a sua relação com as indicações geográficas, identificar o perfil do enoturista, suas motivações e expectativas e vivenciar experiências culturais nas vinícolas, discutir práticas inovadoras e refletir sobre o impacto territorial do enoturismo. Aqui, a gente buscou trazer para o pessoal que vai fazer curso de monitoria como ele pode identificar oportunidades. Então, ele está um pouco ligado também àquela questão do empreendedorismo. Então, você observar ali o que mais a gente pode fazer para agregar ainda mais valor a isso. Como a gente pode demonstrar ainda mais um pouco da nossa tradição, como a gente pode falar sobre as nossas tradições e demonstrar mais sobre tudo isso. E também falar sobre o perfil do enoturista. Então, estudar um pouco mais, onde mais eu posso agregar, o que mais eu tenho para oferecer aqui. Pode passar, por favor. Aqui é uma imagem da nossa visita em uma das vinícolas parceiras. Então, aqui, o proprietário estava explicando para a gente como funciona e o que torna tão especial, tão diferente os vinhos deles e também a experiência no local mesmo. E no nosso 10º módulo, a gente fala sobre a produção da alcachofra e o diagnóstico sobre o potencial de registro de indicação geográfica. Aqui a gente busca compreender o valor social, sociocultural e econômico da alcachofra como vetor de desenvolvimento sustentável, identificar os atores envolvidos e reconhecer os desafios na construção da indicação geográfica, explorar práticas de turismo territorial e refletir sobre o papel do monitor na mediação cultural e fortalecimento comunitário. Aqui a gente aborda muito sobre a alcachofra, sobre como foi a chegada dela em São Roque, como ela se desenvolveu e como ela se tornou forte. Atualmente, a São Roque e Piedade, eles são responsáveis por 90% da produção de alcachofra aqui em São Paulo. Então, eles são muito potentes. Eles são tão potentes que eles conseguem identificar como isso fortalece até a economia. A alcachofra lá em São Roque, ela é um patrimônio cultural, agrícola e econômico também. Então, eles estão desenvolvendo ainda mais a alcachofra e também buscando fazer com que ela se torne uma indicação geográfica lá de São Roque também. E a gente consegue também, nesse módulo, estudar e entender um pouco mais sobre como você pode ajudar nesse processo de transformar algo em uma indicação geográfica, né, em uma IG. E aí a gente tem como exemplo, pode passar, por favor, esse local, que é o Quintal da Alcachofra. Aqui somos nós, o pessoal do curso, e a gente está no Quintal da Alcachofra, que é um ambiente familiar, que ele já tem essa história, uma relação antiga e profunda com a alcachofra, e aí eles empreenderam em cima dessa história.
Então, eles têm ali um restaurante onde eles desenvolveram também uma sobremesa que foi premiada, inclusive, que é o sorvete de alcachofra com calda de vinho. E eles conseguiram unir o potencial do vinho que eles têm com também o potencial da alcachofra. Isso é muito incrível e também foi reconhecido e premiado e vai ajudar bastante também nessa busca de conseguir receber essa indicação geográfica e também mostra como isso pode ser bom para a comunidade local. E para finalizar, pessoal, a gente queria só dizer que o nosso curso ele foi desenvolvido num formato 100% online. É uma carga horária de 48 horas, de 40 horas dentro de todos os módulos que a gente falou. No final de cada módulo, a gente desenvolveu perguntas exatamente para medir os conhecimentos dos alunos que estão fazendo o curso. E uma preocupação muito forte nossa foi a acessibilidade e a inclusão do curso. Então, em todos os módulos, existe um podcast onde a gente faz um resumo básico do que foi abordado. E, além disso, de acordo com a necessidade, é possível também fornecer o acesso em Libras no Moodle da reitoria. Então, essa foi uma preocupação nossa. Queria agradecer a atenção de todos, a apresentação da Juliana. E é isso. E agora, dando continuidade, vamos chamar o palestrante Ederson. Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Esse tema é um pouquinho mais para cá. O microfone. Beleza. Falar de indicação geográfica é muito bom, né? Mas degustar é ainda melhor. Né? Então, a gente sempre tem essa perspectiva de valorizar o produto, o território e os serviços, né? Fazer essa conexão com o que a gente tem hoje. Né? Então, a gente vai abordar um pouquinho para vocês do que, se é uma preservação, né? Parece meio antagônico, se é uma preservação daquilo que existe, como inovar nessa tradição. Né? Como inovar nesse processo sem descaracterizar o produto, promovendo essa agregação. A gente conhece alguns casos, que são casos até meio marcantes, que os produtos deixaram de existir pelo fato das pessoas saírem da região. Isso faz com que a gente tenha, mas aqui fazia tal coisa. Aqui era uma região em que isso era valorizado, existia uma tradição. Por que acabou? Por que acabou? O que aconteceu que houve essa mudança, que houve essa situação? E para começar, um vídeo para estimular a nossa imaginação. A minha própria genética, meu corpo foi constituído por queijo da Serra da Canastra. Então é minha vida, minha alma, meu espírito, meu ser. Você não
consegue fazer um queijo canastra fora da canastra. O que vai diferenciar? A qualidade da água, os tipos de minerais do solo, o tipo de pasto. Tudo isso aí são pequenos fatores que constituem o terroir que vai dar identidade ao produto. Isso aqui era do meu avô, né? Veio meu pai na mesma, eu também nasci daqui e continuo aqui até hoje, né? Eu, desde criança, eu estou perto do queijo, né? Conhecimento de queijo eu tenho da vida inteira. Fazer o que gosta, não deixando de perder as raízes, né? Ter essa vidinha de roça. Isso aqui é legal. Conseguir mudar e ao mesmo tempo continuar o que era, assim, o que vem de antes, né? Hoje o nosso diamante aqui é o queijo canastra. A gente está lapidando ele cada vez mais, aperfeiçoando. Eu não vim com a camisa de lá. Não vim com a camisa que eu comprei lá, porque vocês vão falar que eu estava sendo patrocinado, né, pela indicação geográfica, né, pela Procam. Como o pessoal bem já falou, vou acelerar aqui um pouquinho. A indicação geográfica do Brasil, ela é uma legislação de 96, ela não é totalmente compatível com o restante da legislação que existe no mundo. Tem outros países que têm outros entendimentos, tem algumas diferenças de legislação, mas, a grosso modo, o que se busca proteger é essa conexão entre as pessoas, o lugar e o produto. Porque essa conexão, esse produto, não é possível de ser feito fora do lugar. Ah, mas eu já comprei muito queijo da canastra, né? E eles cometem o erro, eles falam que é um queijo canastra, mas não é um queijo da canastra. Por quê? Se for um queijo da canastra, tem que ser feito lá, da forma que foi certificado, da forma que foi planejado para ser feito. Então você pode comprar um queijo Minas artesanal que tem um processo parecido, mas ele não vai ser um queijo da canastra. Para ser o queijo da canastra, tem que ter tudo aquilo que vocês viram na imagem. Uma história, a conexão com o povo, o modo de saber fazer, e isso tudo fica conectado. Hoje a gente tem 10 indicações geográficas reconhecidas no estado de São Paulo, e a gente tem trabalhado com elas, né? Aqui tem um caso bem interessante que produtos manufaturados, né, ou produtos industrializados, na legislação brasileira pode, e para você ter uma ideia, né, o velho mundo está aprendendo com o novo mundo. A União Europeia, agora que ela está regulamentando e vai entrar em vigor a legislação para produtos, a indicação geográfica para produtos manufaturados. Então, a gente aqui já tem esses produtos, a gente tem 2 calçados mais as cerâmicas, né, que são produzidas, que têm esse reconhecimento, calçados de viver fantástico, a história, como eles fazem, a preocupação que eles sempre tiveram com alguns aspectos da produção, e sempre é bom a gente conectar. E para quem toma café com açúcar ainda, começa até a fazer a conexão. Quem quiser começar a fazer uma transição para um café sem açúcar, toma um café da Alta Mogiana, porque ele é mais doce do que os outros cafés, naturalmente. Tá? Não deu para trazer, porque o estoque já tinha acabado.
Mas é o café que a gente recomenda. Então, cada um desses produtos tem uma conexão com o território, né? Cada um desses produtos traz informações relevantes para isso. E aí a gente está falando hoje do que, vocês vão ver, né, até numa apresentação anterior, perguntaram assim, por que você fala muito da Itália? Né? E é o nosso principal exemplo, e não fala, por exemplo, de outras indicações geográficas no restante do mundo. Porque a Itália é o que a gente tem de mercado mais desenvolvido nesse aspecto, enquanto país dessa modalidade, né? Inclusive, lá foi cunhado o termo que desde 2018 vem sendo utilizado, que é a Top Economy, né? Que, na verdade, é a economia, né? É um neologismo, né? Até para eles, que é a denominação de origem proteta, né? Que seria o equivalente à nossa DO. Então, a denominação de origem proteta, economia. Então, uma economia que gira em torno do produto, em torno do serviço, em torno do território. Sempre preservando origem, conectando as pessoas, conectando a tradição, conectando a tipicidade, né, a autenticidade dos produtos. Já me perguntaram assim, o parmegiano reggiano é melhor ali? Não, o parmegiano reggiano é o parmegiano reggiano. Tem gente que coloca ranho, mas aí é muito do gosto. Tem gente que gosta, cada um gosta do que gosta, e porque gosta, não é muito relevante no processo, mas cada um gosta do que gosta. E isso tudo conectado a essas pessoas que estão inseridas nesse território. Então, essa Top Economy, ela está muito vinculada à preservação daquilo que a gente tem nessa região. E ela está estruturada principalmente nos pilares de manutenção, sustentabilidade e garantia do acesso, garantia do recurso e apropriação pelas pessoas do território nesse espaço. Hoje a Top Economy da Itália está em aproximadamente 20 bilhões de euros. 20 bilhões de euros. Esses dados já devem ter subido, porque esses dados são de 2023, né, apurados em 2024. Desses 20 bilhões, 11 bilhões é de exportação. Tá? É de exportação. É um mercado gigante, é um mercado muito bem estruturado. E a gente aqui está falando só do produto, só de produtos da economia da Itália. Tá? Então a gente está falando só disso aí. Olha a quantidade de pessoas que estão trabalhando diretamente na produção e a quantidade de pessoas que estão em toda a cadeia. É quase 1 milhão de pessoas envolvidas nessa Top Economy diretamente. E os consórcios de tutela são as entidades que tomam conta dessas indicações geográficas, que têm essa responsabilidade de tanto fazer o reconhecimento quanto garantir que, quando você compra um azeite ou compra um aceto balsâmico, se você lá, aceto balsâmico de Modena, e você vê o selinho lá, você tem que saber, você tem a garantia que alguém falou e que aquele aceto de fato é daquela região. Tem um sistema de controle que garante que aquele produto seja. Quando você olha um queijo da canastra, tem uma etiqueta de caseína que garante que aquele queijo com a numeração é do produtor que veio de lá, veio dessa região. E aí, eles são tão organizados e tão complexos, né, nessa estrutura, que eles classificam, isso aqui gera até uma corrida, né, para saber qual é a região, né, que tem mais impacto e tem mais recurso. A região que vem é a região que trabalha com mais exportação de vinhos, trabalha com mais vinhos. O vinho principal da região é o Prosecco, né? Então, o Prosecco é dessa região, e lá também acontecem grandes eventos da tradição toda da vinícola, né? A Toscana, que talvez para a gente que assiste jornais, assiste as coisas, seja mais badalada, né? Desde o Sob o Som da Toscana, o filme, né? Que desperta amores, né? E sensações de querer morar na Itália, por ver um bem de amor. A Toscana, embora seja mais famosa, ela não tem tanto produto, né? O peso dela é um pouco menor
nesses aspectos. Mas, quando a gente olhar a questão do turismo associado, vocês vão ver que esse cenário dá um pouquinho de mexido. Qual é o produto, né, que vocês acham que é o principal produto, o produto mais vendido dos agroalimentares? Porque lá eles dividem as bebidas dos agroalimentares. Tá? Qual é o produto que vocês acham que mais vende? Com indicação geográfica? Pode falar, verdade. O produto, sim, esse é o campeão. E ele responde, sabe daqueles 20 bi? Ele responde por 2. O Parma, 10%. Não é o Parma. O Parma está bem, mas não é o Parma. O tomate. Tomate? Não é o tomate. Oi? Macarrão é bom, mas não é. Acompanha. O salame não, é o prosciutto, né? Parma não. Então vamos lá. O grana padano. Pode ir para a próxima aí. O grana padano tem quase 2 bilhões de euros de comércio do queijo. É um queijo, para quem gosta, né, de vinho ralado em cima do macarrão. E não experimentem se não quiserem investir, né? Porque é um negócio que você vai uma vez e aí depois fica difícil abandonar, né? Então, para vocês verem, né? O parmegiano, o grana padano e o parmegiano reggiano, eles respondem por 3,5 bilhões, mais ou menos, de produto do comércio, né? Então, para vocês verem o peso que esses produtos têm nessa economia. Aqueles outros que vocês acabaram comentando, né? O gorgonzola é uma denominação de origem, a mussarela de búfala da Campana também é bem famosa, mortadela de Bolonha, né? Que aqui a gente dá um outro nome, né? Então, a mortadela. E o primeiro, a pasta, né, famosa, o macarrão, é a pasta de grano, né? Que é uma indicação geográfica de procedência. Tá? Então, assim, tem coisas que estão associadas a esse mercado, né? O impacto é muito grande. E agora, como eles dividem a comida da bebida, qual é a bebida que mais vende? Vi, qual deles? Lembrando que a gente está trabalhando com regiões, né? Então vai ser um vídeo numa região. Esse é um pouquinho mais difícil, vamos lá. É o Prosecco, tá? O Prosecco, que é um espumante, né? Um espumante muito bom também, né? Concorrente aí do champanhe, né? Mais ou menos aí o concorrente do champanhe. E depois vocês olham o abismo que existe, né? E alguns outros vinhos que são regionais dentro da Itália. Mas tudo isso para vocês mostrarem que são produtos que têm alta relevância no mercado. E aí, quando você vai para lá, aqui a gente, um dos problemas brasileiros é a renda, né? Mas, por exemplo, o vinho, tomar um vinho desse, corriqueiramente, não é absurdo, né? Então, não é absurdo. Então, você sempre está consumindo isso. Então, o filho de uma pessoa, você pergunta se de 7 ou 8 anos, ele sabe que numa garrafa tem escrito DOC, IGP, ele sabe que aquilo está vinculado à origem, aquilo está vinculado a esse território. Então, essa parte de informação e essa parte de internalização está muito relacionado a esse processo que a gente está tendo, de difusão da informação e formação de novas pessoas e consumidores mais conscientes que valorizam esse território. Aqui eles fazem, né, uma análise do mercado, já entrando um pouquinho na parte do turismo. Eles falam que o turismo relacionado ao turismo DOC pode chegar, né, ao número de 20% do total do turismo enogastronômico dentro do mundo. Então, dentro da enogastronomia toda, 20% desse público pode estar vinculado a essa economia para ir. Eu quero ir lá comer, lá na fazenda que faz o queijo, que tem um cara que faz a pasta, que traz o vinagre. Então, isso faz parte toda dessa economia. E o turismo DOC, né, tem as características de estar vinculado ao enogastronômico, o turismo sustentável e o turismo cultural, garantindo a autenticidade, a educação e a sustentabilidade ao longo desse processo.
E aí, dentro dessas verticais, eles trabalham, isso aqui é um resumo de tudo que eles fizeram. Tem um observatório de turismo DOP. É novidade isso, né? A primeira vez saiu um reporte. Essas imagens são todas desse reporte. Tem mais de 400 páginas, que eles criaram um observatório de 6 anos que eles estavam analisando dados, mostrando dados sobre o turismo vinculado a essa formação. Mas o grande aspecto aqui que é interessante é a gente pensar que existe um grande grupo de eventos, né? Eventos de degustação, de culinária e tudo mais. Existem necessidades de infraestrutura, né? Porque você pode ter pessoas que querem comer o queijo, mas não querem sujar o pé no cocô da vaca. Né? Ele não quer a experiência roots, né? Ele quer ir lá na alcachofra, olhar de longe sem sujar o pé e comer a alcachofra no prato. E tá tudo bem. Né? Cada um tem a sua forma de apreciar e a forma de ir. Mas você pode ter gente que vai querer ir lá e falar assim, eu quero passar o dia, acordar 4 horas da manhã para ajudar a ordenhar a vaca. Quero passar o dia lá, vou acordar junto com vocês 4 horas da manhã. Vou ajudar a trazer a vaca para o curral, ordenhar, transferir o leite, porque no caso da canastra, o queijo é feito logo depois da ordenha. Porque é um queijo feito de leite cru. Então, você pode começar a customizar essas experiências, porque vai ter público para várias coisas. Né? De manhã eles falaram, né, sobre as experiências do vinho, né, de enterrar o vinho. É sensacional. Você paga, a pessoa paga para ir colher a uva para você e depois ela paga para voltar para comer mais, gastar mais. Isso é muito bom. Isso vai ativando. Eles têm uma terceira ação, que é valorização, buscando certificações e ações complementares, porque para algumas coisas a indicação geográfica ela faz direto. Para outras, você vai precisar implementar melhorias, fazer certificações, porque alguns mercados podem exigir algumas questões específicas. Durante muito tempo falavam que a piada era que o queijo da canastra matava quando passava a fronteira. Porque dentro de Minas comia e não morria, mas passava a fronteira e começava a matar. Mas não era nada disso, né? Era questão fitossanitária de regulamentação, porque faltava os órgãos de controle entender que naquele processo, da forma que era feito, e o tempo de maturação já era suficiente para que o produto ganhasse a fitossanidade, né, ganhasse as condições que tivessem adequadas ao consumo humano. Né? Então, a gente tem essas características. E a parte de formação de pessoas. Então, veja, tem muita oportunidade dentro desse mercado. Dá para trabalhar diversos aspectos dentro dessa economia. E para vocês terem uma ideia, mais ou menos essa roda, como tem se organizado, na parte da valorização, buscando reconhecimento, veja, a Itália está no processo de criar a comida italiana como patrimônio imaterial da humanidade. Eles estão buscando esse reconhecimento, tem trabalhado, feito um forte trabalho sobre isso, para fazer. Melhoria de infraestrutura, a parte de formação das pessoas e principalmente, né, vocês veem aqui, eventos, disparado eventos é um grande mobilizador. Os eventos têm essa capacidade. E eventos de que tipo? De degustação, de feira, festival, evento esportivo. Né? Quem quiser conhecer um pouquinho da RG de Corupá, eles fazem um evento chamado Banana Lama, né? Que é uma competição de motos, né, de trilha dentro das produções, da área de produção de banana. Então, eles fazem um evento, é uma grande mobilização, é muito legal. E aqui, veja, quando a gente saiu da Top Economy, trabalhando só os números de produtos mesmo, e agora a gente vai para o recorte da economia top mais ligada ao turismo. Lembram lá da Toscana? Toscana que era o quinto, vem para primeiro. O que tem tanto na Toscana? Tem muita coisa. O berço da Renascença está lá, naquela região, está próximo. Então, tem muitos outros atrativos que, associados a ele, você consegue fazer essas conexões. Né? Então, a gente vai tendo essa evolução
E isso está muito ligado a como cada região se prepara e como cada região desenvolve essas experiências. Aqui, né, Veneto é a principal, né? Tem um relatório desse para cada uma das regiões, tá? Então, o material vai ficar, também vocês conseguem buscar. Vejam, eles desenvolveram mais de 95 atividades, né, em todos, somando os aspectos, para fazer com que Veneto seja essa principal região. Então, há esse trabalho muito ligado, essa valorização desse território. O pessoal se enxerga como parte daquilo. E para que as pessoas fiquem e vivam bem, você precisa melhorar a qualidade de vida, a questão da renda nessas regiões. Então, é muito importante ter isso em mente. Veja, infraestrutura vem logo depois de eventos. Por quê? Não adianta nada você falar assim, ó, tem um produto maravilhoso, tudo mais, chegou lá, não tem banheiro, não tem leito, né? Não tem hospital, não tem posto de saúde, não tem nem enfermeira. E aí eu gostei, né, no curso tem um módulo, né, pelo menos o primeiro socorro ali para dar uma ajuda, né, para ninguém ficar desesperado. Não tem ninguém que consegue ajudar, o próprio monitor consegue pelo menos dar algum encaminhamento. Então isso é muito bom ter essa perspectiva de desenvolvimento. E aí, conectando com a inovação, tem alguns métodos para inovar. E a gente usa muito esse método, que é o Scamper, né? Que na verdade você pode substituir uma coisa por outra. Ah, eu uso tal produto, eu posso substituir ele, eu posso combinar. E aí, gente, quando eu falo combinar, não estou falando só de combinar um produto com outro produto. Posso combinar produto com pessoa, com marca, com sei lá o quê, né, com experiência, com outras coisas. Então, a combinação ela é livre, dá para fazer um monte de coisa. A gente vai passar por alguns exemplos. A gente pode adaptar, né? Adaptação também é uma forma de fazer isso. O queijo da canastra lá, ele tem dois padrões, ele tem a roda grande e a pequena, né? Aí a minha brincadeira é que a pequena é o lanchinho de você levar em porção individual, né? Quando eu falo numa sentada, você come tudo de uma vez. E o grande é para dividir, né? Para almoço e janta. Então, vai um queijo por dia. Modificar, você pode modificar aquele produto, né? Você pode modificar a embalagem, pode modificar a rótulo, você pode modificar aquilo que te dá uma permissão para você fazer. Você pode, inclusive, vamos pegar, a gente pode ter um queijo que é de uma determinada característica, e se eu colocar um mofo nele, né, um mofo branco, isso muda a característica, mas preserva ainda a tradição daquele produto. Eu posso propor, né, propor alterações, propor mudanças, propor novas experiências, propor novos usos. Eu posso eliminar. Eliminar também faz parte. Tem coisa que vai ficando carregada demais e aí você consegue voltar ao básico, né? Um exemplo muito legal aqui, vocês já pararam, né, já devem ter visto aqui, que saiu várias vezes em matérias, antigamente o pneu do carro tinha câmara. Hoje o pneu está sem câmara. Daqui um dia o pneu vai estar sem ar. Né? Porque a inovação na eliminação, pode ser uma forma de fazer essa inovação. E por último, você pode reorganizar. Reorganizar o seu processo. Né? O que houve de novo no McDonald's? O que tem novidade no McDonald's? O que fez com o McDonald's hoje? Uma reengenharia de processo. Então, a inovação, ela às vezes nem precisa ser uma inovação para o consumidor, mas ela pode ser uma inovação para o produtor, ser uma inovação para o desenvolvedor de serviço, para o prestador de serviço. A gente está falando aqui, estou falando aqui do modelo de escola de 1500, né? Ou antes disso, né? Com muita fala, exposição, pouca interação. Então a gente poderia estar fazendo isso de uma outra forma e aproveitando as tecnologias digitais para fazer conexão com quem depois está aqui. E aí sempre quando vem assim, mas pô, eu tive uma ideia. O que é a primeira coisa que a pessoa não posso contar para ninguém? Não é isso, não posso contar para ninguém, vou roubar a minha ideia. Gente, quando começarem a fazer o que você está fazendo, você viu, ó.
e bora. É isso que a gente fez e faz na prática. Quando outras entidades começaram a fazer o que a gente estava fazendo com a educação geográfica, no apoio aos produtores, tem gente que faz. Você já quer fazer essa parte que ele faz? Então vamos ver o que a gente pode fazer de diferente. Vamos fazer outras coisas, porque assim, se vocês acharem que vão ter a mesma coisa, o mesmo produto a vida inteira, é bem difícil. É bem difícil você ter um serviço, uma prestação de serviço, alguma coisa que você, já faz 10 anos que eu faço isso. Se estiver dando lucro, se tiver, segue fazendo. Mas pode ser que uma hora chegue alguma coisa que simplesmente acabe com aquilo que você estava fazendo. Então, é importante ter isso em mente. Então, teve uma boa ideia? Qual a primeira coisa que você conta? Você faz, conta. Eu preciso postar na internet? Não. Mas você pode contar para meia dúzia de pessoas. A grande parte vai te desencorajar. Isso é um bom sinal. Mas, muito ousado, muito difícil. Né? Você vê a menina do Canva, né? Aquele Canva que a gente usa, né? Que gera apresentações maravilhosas para a gente. Se eu não me engano, foram mais de 20 nãos que ela recebeu. Né? E aí é nessa ideia que você conta até você chegar num determinado momento. Depois que você disseminou, você começa a interagir. Que aí é o meu caso, né? Assim, Camila, eu tive uma ideia. Será que dá para trabalhar com tudo isso com esse pessoal aí? Dá! Como que dá? Aí começa a interação. Aí relaciona a galera que manja do arriscado. Né? Começa a produzir isso. E aí depois a gente parte para o modelo de cocriação. É aonde, por que vocês veem os logos dos parceiros? Por que tem as vinícolas, tem os produtores de alcachofra lá no rodapé do curso? Porque o curso não pode nascer sozinho. Não pode nascer só para nossa cabeça e vai emanar. Se não tiver o pessoal que está na ponta que vai gerar, entender que tem uma percepção e gera valor para eles, isso acaba caindo terra. Então, na cocriação, é a hora que a gente juntou os poucos, juntou os grupos de estudantes que tinham conhecimento, os grupos de professores que tinham conhecimento, os produtores que tinham conhecimento, e começou a criação desse produto que foi lançado. Né? E agora, a gente chega na fase final, que a transação, né, que vai transacionar, que vai gerar dinheiro, que vai, de fato, concluir, esse funil, ele é muito severo. E ele acontece todos os dias, todo momento. Agora que eu estou falando aqui, pode ter alguém falando assim, já vamos lançar o nosso curso aqui, uma concorrência, daqui a pouco. O que vai acontecer? A gente vai pivotar de novo. A gente vai desenvolver outra coisa, a gente vai fazer outra ação. E aí eu quero começar a trazer alguns exemplos. Se alguém participou da semana passada, vai ter um pouquinho de coisa repetida, tem novidade, mas tem um pouquinho de coisa repetida. Aqui é uma loja, é um caseifício que produz o parmegiano reggiano, tem a experiência da vaquinha, é uma vendita, né? Mas quando você entra lá, o parmegiano reggiano é a estrela, mas aí você pode olhar um pouquinho mais para cima aqui, o que tem lá? O aceto, eu vou falar porque está muito pequeno, né? Aqui você tem aceto balsâmico de Módena, né, que é outra região, é o produto de uma outra região. Dentro desse produto você tem vários. Eu tenho mais maturado, tenho fermentado, tenho com barril, não sei o que lá. Eu nem sabia que existia tanto tipo de vinagre assim. Né? Eu achava que era só o branco e o escuro. Né? Então aí lá eu fiquei descobrindo que tinha esse monte de tipo de coisa. E aí tem um gourmet, tem uma garrafa, tinha uma garrafa ali, se eu não me engano, era 90 euros. Aí você faz a conta de 5,5, aí eu cara, 500 reais um vinagre, né? Deve ser um negócio surreal, né? E aí, mas assim, e aí, não bastasse, comprei o queijo e o vinagre, na hora que eu aumento a linha dos meus olhos, o que eu vejo lá no fundo? Prosecco. Então, esse ponto, ele faz o consórcio. Você vai lá, para comprar só um pedaço de queijo, você sai com vinagre, você sai com azeite, você sai com... Tinha outras experiências ali que não estavam na mesma foto, mas tinha produtos ali, não tinha pão de queijo, né? Mas tinha outros produtos da região que estavam associados a isso. Então, consorciar uma forma de fazer. E uma coisa muito importante que vocês podem fazer
educar o ponto de venda. Educar o ponto de venda. O ponto de venda, lá, quando eu perguntei o que era DOC, porque aí a gente faz, né, cara de pau. Mas o que é isso? O que são essas letras? O que é DOC? Aí ele explica. Porque é um ponto de venda que tem plena consciência daquilo que ela está vendendo. Agora você pergunta para a menina lá, né? Aqui, fiz isso hoje, tá? Mas você tem queijo da canastra? Tem e tal. Mas cadê a etiqueta de caseína aqui? Não tem. E, pelo menos no rótulo, é feito lá na região, é uma das 7 cidades que estão na região? Não é. Então, é uma apropriação técnica daquele uso. Inclusive, o pessoal da canastra tem um programa que chama Guardiões da Canastra. E se você deparar com uma situação dessa, você pode entrar lá e denunciar que está tendo usurpação. Está tendo usurpação da indicação geográfica. Né? Então, é bem legal esse tipo de atividade. Próximo. Isso aqui, gente, esse slide ele principalmente tem alguns turistas e acham que não dá para misturar muita coisa. Eu já sou um cara do E, eu não gosto muito do ovo. Né? É isso ou aquilo. Eu gosto de é isso e aquilo. Aqui, eles estão indo esse ano para a segunda ou terceira edição. Esse aqui é o primeiro McChicken, tá? Da primeira parceria que eles fizeram. E lançaram o McChicken e o queijo era o grande padrão. Bem, na Itália, os fast foods, assim, não são grandes coisas. Tá? Não é um mercado igual o nosso, assim, que a gente gosta muito de fast food. Mas lá, eles gostam menos ainda. Mas, o que você tem? O consórcio de uma marca mundialmente conhecida, com um produto de excelência do país. Você leva o consumo das duas coisas, você aumenta o consumo das duas coisas. E agora, esse ano, eles lançaram o McChicken de novo, com o provolone, Valpadano, né, trocaram o queijo, o capelo de Zoli, se eu não me engano, é uma pimenta que vai na maionese, vai entrar na maionese, e o pepperoni de Senise, que vai substituir para fazer o papel do pepperoni mesmo, né, do salame ali. Então, assim, conectado. Duas coisas que o pessoal fala, fast food, coisa rápida, tradição, não sei o que lá. É mercado. Não se engane. Quando a gente fala de indicação geográfica, proteção ou qualquer outro ativo de propriedade intelectual, patente, marca, topografia de circuito, direito autoral, a gente está falando de um direito que você tem o principal objetivo excluir o terceiro de fazer o uso indevido. Propriedade intelectual serve para isso. Quem vai poder falar que lançou o primeiro curso de monitoragem turística e indicação geográfica? Está registrado. Então, assim, propriedade intelectual é isso. Né? Os estudantes que participaram, os professores que participaram, eternizaram o nome. Todo mundo vai ter que citar a gente quando for falar do curso. Né? A mesma coisa aqui. Todo mundo vai falar assim, putz, mas teve lá o Dano Padrão, foi o primeiro que fez com o Mac. E vocês sabem que o McDonald's todo mundo acha que é um padrãozinho, né? Mas ele tem customizações. Depois vocês dão uma googlada aí, pesquisa McDonald's Paris. Né? Tem macarrons. É um negócio, assim, parece meio contraditório, mas é adaptação. Por quê? A principal coisa que eles querem fazer é atuar no mercado, defender o mercado. Próximo. Trabalhar coletivamente. Esse aqui, se vocês entrarem no site do Parmigiano Reggiano e quiserem fazer, né, uma reserva, esse aqui é um recorte, tá? Tem mais experiências, e não só de uma propriedade, tá? São mais de 10 experiências de propriedade diferentes. Por quê? Eu posso querer uma coisa rápida, posso querer passar o dia inteiro, posso querer visitar como produtor, entender como é que produz, passar o dia, comer, tomar café da tarde, ir embora só à noite, ou não ir e dormir e ficar lá. Então e tem gente que assim, tem gente que não vai querer adaptar a sua rotina para receber outra pessoa. Ele quer vender o queijo dele, está tudo bem, vai vender, vai ser feliz e tudo mais. Mas tem gente que está disponível para ter essa outra atividade, e até gosta. Ele até gosta de interagir. Então,
Isso são coisas que, agindo coletivamente, na página mesmo, você tem essas conexões. Tá? Essas conexões. E agora, assim, vocês acham que quem vai na propriedade pergunta o preço do que para te comprar? Você só fala, eu quero um pedaço. Não tem, né? Não tem essa história de, tem negociação? Não tem venda de estrada. Né? Não tem venda de estrada. Você vai pagar mais ou menos de conveniência, né? Você está lá, uma água é R$12, tá? Essa água. Né? Então, coisas desse tipo. Uma outra experiência que tem esse aqui é o Parmegiano Reggiano. E esse aqui, gente, marketing é um negócio muito engraçado. Não sei se vocês viram esse caso. A Georgia Villa, ela foi campeã, ela deu medalha de prata na Olimpíada de Tóquio em equipes. Tá? Essa campanha bombou no ano. Por quê? Alguém pesquisando lá, a equipe italiana de ginástica, falou assim, essas fotos dessa menina aqui, desse dele. E estava no hype do ano, explodiu. Mas era uma campanha que já tinha 3 anos que já tinha sido feita. O Georgia Villa é atleta patrocinado do Parmegiano Reggiano já há muito tempo. Então, uma campanha que não estava no radar, ganha uma proporção, ganha mundialidade, ganha notoriedade e coisas assim, que vocês podem fazer e vai ficar em tese parado. Né? Não viu, não é um Google Ads, né? Coloquei 1000, não gerou lead, não converteu, tudo mais. Tem coisas que vão ficar paradas lá no tempo. E uma hora alguém vai achar e vai falar, isso é legal. E vai fazer a coisa toda bombar. Lembra do Proseco? Até coloquei os valores aqui para a gente não esquecer. 1 bilhão de euros. Eles têm um time. De vôlei feminino. Eles têm um time de vôlei feminino. E aí, assim, é uma associação que tem a ver, né? É meio contraditório um espumante patrocinando um atleta. Né? Não é meio contraditório, porque o atleta não toma alta. Então, mas é um time que tem toda a notoriedade. E o que você associa? É um time que já está, aqui, se eu não me engano, esse ano eram 7 vezes. Eu acho que no outro ano eles foram campeão de novo. Né? O time feminino, eu tinha 7 vezes sido campeão. Então, assim, veja, associação. Um time que ganha 7 vezes, com um espumante de alta qualidade, de alto preço. A gente não associa muito, mas quem aqui tem conta no Banco Nacional? Já fechou, né? Mas todo mundo sabe. Minha galerinha mais nova aí que assistiu o Ministério da Ayrton Senna já viu o logo do Banco Nacional. Então, o marketing tem um potencial de eternizar as coisas na nossa cabeça e a visualização. Então, essas associações. E veja, mesmo aqui onde eles não precisavam, o que eles colocam? Na traseira do ônibus, DOC. Por quê? Denominação de origem controlada. Então, é o processo do DOC. Aonde vocês vão ver os produtos lá que trabalham muito. Esse também é um aspecto que a gente pode pensar que precisa ter essa formação. Aqui, Emily in Paris, série, recomendo assistirem todas as temporadas. A parte do romance é meio lero-lero, mas como ela trabalha vários aspectos sobre empreendedorismo, sobre indicação geográfica, e, gente, tem coisas que podem ser básicas, né? Mas é uma experiência, né? Claro que é um evento, mas depois que ela falou que o drink perfeito para tomar e não fazer nada, na série, imagina, né? Bombou o Kir Royale no processo. E dentro do próprio seriado, dentro do episódio, né, até tem gente que já fez um recorte desse episódio, ela sugere por que não criar a latinha. Gente, bombou o negócio. Bombou. Só que lá ela chama de Champer, né? Uma marca fictícia. É uma marca fictícia lá que ela chama no seriado. Mas aí esse grupo, né, o Intensity, junto com a Drinks Trust, mais a Paramount, que é a Paramount e a MTV que fazem a produção do seriado, porque tem direito, propriedade intelectual envolvido, lança o quê? O Champer. O Kir Royale já pronto. Né? Então você tem
uma nova combinação, uma reengenharia para fazer tudo bombar. E tem mais uma experiência, né? Vocês veem que eu assisto bastante seriado. Mais uma experiência dela, que o champer é uma analogia ao champanhe. Isso, é um champanhe ruim, tá? Que não é vendido como champanhe. Ele seria vendido como uma cidra. Né? Não posso falar para a segunda parte da marca, né? Mas ele é vendido como se fosse uma cidra de baixo custo. E ele é muito ruim. E aí, ela está no restaurante, ela pergunta, por que você não está vendendo o champer? Aí o cara vai dar uma entortada na cara e tal, pede lá para ele, não estava vendo o cardápio. Aí o cara traz. Aí na hora que ele vai abrir para ela fala assim, não é para fazer isso. O champer é só para você tomar o banho de espuma. E aí você compra os espumante só para fazer o que eles fazem na Fórmula 1, né? Só que eles fazem na Fórmula 1 eles fazem com o carro, né? Com o top de linha. Então essa é uma experiência que pode ser desenvolvida, associando produtos com uma experiência que às vezes assim, não é. Você fala, mas um vinho ruim tem algum uso, tem alguma utilidade. Aqui não é um exemplo de educação geográfica, mas é um exemplo que eu sempre trago, porque o Hortifruti é uma rede de hortifruti do Rio de Janeiro. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é divertido. Né? E aqui eles fizeram uma pesquisa associada a essa campanha. Eles fizeram uma campanha para melhorar, né, atrair mais pessoas, puseram no outdoor, ainda tem algumas que eles vinculam. Eu fiz aqui um recorte, mas eles têm trocentas analogias. E para algumas pessoas aqui, né, alguns filmes nem faz sentido, né, nem sei o que está falando, mas eles tiveram um impacto aqui totalmente ao contrário. Né? O maior público que aumentou a frequência do Hortifruti com essa campanha foi de homens. Né? Talvez pelo lance do mais simples, né, do lúdico e tal, aumentou o número de pessoas de homens depois que eles acionaram a campanha. Então, assim, tem coisas que dá para criar essas analogias e essas perspectivas. Aqui, essa sacaria dos cafés do Brasil é uma sacaria muito conhecida, até muitas vezes quem não sabe. Isso aqui é uma imagem do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Brasília. Eles estão fizeram 2 poltronas especiais lá usando essa sacaria. E esse aqui é o Juliano Tarabal, ele é o diretor da indicação geográfica do Cerrado, Café do Cerrado Unido. E aí, assim, eu pedi para ele, né, se ele estiver vendo a gente aí, depois eu vou cobrar ele. Eu queria um terno, ele fez um terno com a sacaria, por um evento que eles fizeram de reconhecimento da Ilha Café, uma gigante italiana do café, né, da produção, e eles fizeram homenagem com ele na Embaixada do Brasil em Roma. Né? Então foi uma coisa muito legal, associando o quê? É o único café do Cerrado, é o único café que está numa embalagem da ilha. É uma associação de 2 marcas muito fortes. Né? Então dá para conectar essa experiência. Imagina só, né, usar um terno, falei para fazer um terno do lixo, mas o pessoal falou, é meio... Nem nada a ver, assim, vai ficar meio alegórico e tudo mais. E tem coisas, gente, que a gente começa pensando e elas parecem no começo que vai dar ruim. Né? Aqui é a cachaça de areia, na Paraíba, que a professora Cláudia, dentro do edital de indicação geográfica, né, ela já tinha um trabalho com o pessoal lá, eles evoluíram, entraram no pedido de registro, está em análise, mas isso aqui para mim foi o que mais marcou de todo o trabalho. Eles desenvolveram um blend com todos os produtores. Então aqui tem a cachaça de todos os produtores dentro do único rótulo. Tá? Então é uma edição especial e assim, essa aqui não dava nem para trazer e essa acabou rapidinho. Essa aqui ficou uma cachaça maravilhosa. Né? As cachaças de areia, essas são cachaças muito boas, mas essa ficou de uma forma extraordinária. Então, às vezes as pessoas podem pensar que aqui são concorrências, mas na verdade não. Quanto mais cachaça de areia for famosa, a gente vai experimentar de Paraty, né? Tem a outra de Salinas, isso faz com que as pessoas comam mais, né? Tomem mais, experimentem mais produtos vinculados a essa origem.
Aqui é uma experiência, não coloquei a Camila, porque ela tinha direitos autorais. Isso. A gente desenvolveu uma experiência, né? E aí isso que eu falo, pensar a coisa toda, né? Quando a gente foi para lá, a canastra tinha sido no Taste Atlas. A canastra, o queijo da canastra ficou em primeiro lugar. Né? O queijo da canastra ficou em primeiro lugar nesse Taste Atlas. Né? E a nossa melhor que o parmegiano reggiano, na opinião, no Taste Atlas é a opinião do consumidor. Né? A nota que o consumidor dá para o produto. Né? Olha que coisa sensacional. Né? E ficou na frente muita coisa famosa. Mas o que acontece? Quando você vai lá, isso aqui é o café da manhã, gente, no hotel. O café da manhã no hotel já tem 3 tipos diferentes lá. E à vontade, tá? Pode comer, se acabar, eles remonham. Um negócio assim. Colesterol, quem tiver colesterol, precisa começar a tomar umas estatinas antes de ir e tal. Depois a gente visitou a propriedade, esse aqui é o seu Zé Mário, vocês viram ele no vídeo, e ele não chama Mário, tá? Ele não chama Mário, ele chama Zé, que é o Zé do Mário, virou Zé Mário. Porque em Minas a gente vai abreviando as coisas, né? A gente vai encurtando a história. E no café da tarde, no intervalo entre fazer o coalho do queijo, né? Antes de começar esse processo, mais queijo, levamos vinho, mais queijo, batia papo, mais queijo. Então, assim, é uma experiência de comer queijo. E aí, se não bastasse, fizemos queijo. A gente fez queijo. Primeira vez na vida que eu fiz queijo. Né? Então, é uma experiência que dá para se desenvolver e aproveitar. Isso é inovar. Isso descaracteriza queijo? Não. Isso é uma memória que vai ficar comigo, que eu vou contar para vocês, que vai ficar gravado, que a gente começa a compartilhar. Então, quem quiser ir para a Serra da região do queijo da canastra, é super recomendado, tem muita coisa. Né? Além do parque, tem muito queijo, né? Dá para comer muito queijo lá. E agora eles têm uma segunda indicação geográfica, já, que é o café da canastra. É um café da canastra que está lá, já são 2 indicações geográficas no mesmo espaço, porque são 2 produtos que têm a notoriedade. O gente está quase caminhando por fim. Essa aqui é a panela de barro de bordadeiras, tá? Uma panela feita na mão, ainda, pelas mulheres. Depois ela é queimada, né? Ela é queimada no processo, fica desse jeito aqui. Então hoje ela sai bonitinha. Aonde foi a inovação que a instituição, né, que o Instituto Federal do Espírito Santo levou para eles? Porque quem compra, gente, quem compra a panela, vai o quê? Cozinhar. Se você é um cozinheiro do jeito que vai ficar postando, você não vai fazer de qualquer jeito. Você precisa de um avental bem feito. Mas se você comprou a panela, você precisa transportar a panela. Então você precisa de uma caixa. Quando você vai transportar, aí você vai falar assim, mas onde que eu vou pôr essa panela? Eles fizeram um suporte específico para essa panela, adequado a essa panela de barro. Né? E aí, no final, eles põem numa embalagem sustentável para entregar e para despachar essa panela para qualquer lugar do Brasil e para você também que está levando na mão e ir embora feliz. Então, quem for em Vitória, é logo ali no centro, pertinho do aeroporto, dá para conhecer lá o bairro das Goiabeiras lá e comprar essas panelas. Que você tem alguma coisa de taninos aqui no barro aqui, é um negócio bem legal. Recomendo o livro também as especificações da indicação geográfica. E a gente também precisa fazer marketing. Né? Aqui vocês pessoas assistiram a Paula hoje de manhã, junto com os produtores, esse aqui também é uma coisa muito legal, junto com várias entidades e vários produtores de vinho, o pessoal de São Roque desenvolveu o São Roque agroecológico, né, usando uma cultivar que chama Iaceribas. Esse vinho ficou muito, muito gostoso para quem gosta mais de vinho festivo, né, mais leve, ficou muito bom. E essa aqui é uma cerveja, que é uma cerveja de uma indicação geográfica que deu errado, né, que é a indicação geográfica lá de Ribeirão Preto. Por quê? Os produtores têm que ter uma domínio do que eles vão fazer. E lá eles optaram por o registro de uma marca
e não a utilização da indicação geográfica. E aí, o nosso laboratório lá, que também presta serviços para essas cervejarias, foi a única instituição do Brasil que participou dessa produção, que é uma busca de um terroir nacional. Lembra lá do terroir do vídeo, das características? Aqui é uma busca de um terroir nacional, fizeram a cerveja manipueira. E também a manipueira é aquele caldo da mandioca, né? Eles fizeram lá. E aí, na visita que a gente fez em Roma, né? Aqui esse que é o Mineirão lá da Itália. É o Mineirão da Itália, né? Muito parecido. E aqui é o Coroa Romano. Para fazer essa divulgação, né? Essa associação também de possibilidades. Isso aqui é uma cerveja que ela é, para quem gosta do estilo sour, né? Mais azedinha, mais ácida. Né? Então é uma cerveja muito boa. Vocês conseguem encontrar ela no mercado ali. E tem coisas. Segura aí. Já. Quem completa, pode dar o play. Você essa música tem 3 palavras. Ela tem uma palavra para os 3 deles, né? Aquele durador que usa um pouquinho. E ela tem uma história muito legal. Porque ela é uma principal. Principalmente a música do GT9. É uma música instrumental composta. O lado B do disco não está tem toda uma história de música que eu para poder publicar, para poder lançar o possível. E aí, uma delas o negócio começou a utilizar, a gente foi entre a mudança de uma seção da música para a segunda. Só para preencher a ideia daquilo. Então, que vem a ideia daquilo? O músico tomava. E aí, depois, se você precisar a história, há uma série de músicas. Já tem título, não existe tequila feito no Brasil. Existe tequila embriagado. Então, tem coisas que simplesmente vão acontecer. Né? Não é. Ela acaba acontecendo no final da história. E aí, quando a gente partilha para as nossas interações, eu queria terminar com como é o principal produto de iluminação política, que tem essa necessidade de política. O Teatro discutiu o Grana Padano, que eles vão patrocinar os Jogos de Inverno da Itália, que vai acontecer em Milão. Quando ti fa svegliare all'alba. Quando ti fa sentire bene. Quando ti spinge a dare il meglio. A metterci passione, tempo. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. È il formaggio italiano che ha conquistato il mondo. Grana Padano, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana. E nem me pagaram para fazer isso. Bom, pessoal, não sei como que a gente quer fazer. Eu acho que se vocês quiserem degustar, trouxe. Tem um copinho. Tem. Aí eu acho que agora, se quiserem encerrar a discussão, não sei se quer falar com o pessoal para a gente encerrar. Aí antes da gente fazer então a degustação, eu queria perguntar se ficou alguma dúvida, se queria perguntar ao Kleber, tanto sobre dúvidas e aquele professor de indicação geográfica, ou sobre o curso que foi feito pelos alunos e professores do projeto turístico. Todo mundo quer degustar? Ninguém também quer? Então tá bom. Vamos virar uma foto. Acho que lá para Virada aqui pra cá, vocês ficam aqui certo? Fica aqui mais rápido.
Já vai estar ali. A gente deixa você ali. Eu acho que é melhor ficar faz uma cena. Ó, pessoal, vamos vir pra cá pra gente tirar uma foto. Registrar. Prestigiar o clube. Eu acho que fica melhor pra cá, pela entidade de iluminação. Onde assim, meu Deus? Vamos lá? Vamos lá. Coisa sobe na cabeça. É, depois na frente. Não, a gente vai sair. Não, a gente tem grande. Vou falando só. Pessoal, então agora a gente vai ter a apresentação que o Éder trouxe. Eu quero já aproveitar, como a gente já está se movimentando, agradecer a presença de todos. Está fechando, então, hoje a nossa noite, para finalizar o nosso encontro de turismo com indicação geográfica, o primeiro dentro do IFSP, e falar que ele é realmente o primeiro. A gente quer dar o segundo, o terceiro, e dar continuidade e ampliando cada vez mais esse encontro. Então, eu agradeço a presença de quem está nos acompanhando, pelo YouTube, dos cursistas. Para quem quiser continuar, está gostando da experiência, quiser entrar no nosso curso, a gente está aberto ainda. E agradecer a presença de todos vocês. Em nome do curso de turismo, dos meus alunos, dar o parabéns para vocês. A gente está vivenciando essa experiência e a gente ainda tem muito trabalho aí até a gente formar essa nossa primeira turma tão pequenininha pela academia. Obrigada. Só para vocês saberem que vocês estão comendo e estão degustando. Tem uma mini porção. Tem uma mini porção. Esse aqui é um licor com cachaça, de cachaça feito com a banana de Corupá. A banana de Corupá é a banana mais doce das galáxias, naturalmente. Então, tem a banana de Corupá. Para vocês terem uma ideia, é um licor que não tem adição de açúcar. É banana e cachaça. E vocês vão sentir ele docinho. Tá? O estoque também já estava baixo. O outro é uma cachaça Gabriela, que é com canela, feita com a cachaça de Paraty. Então, a cachaça de Paraty é uma indicação geográfica reconhecida do estado do Espírito Santo, tem características, principalmente por ter a tradição de ser feita naquela região que é produtora da própria cana. Então, para quem gosta de cachaça, é uma boa opção com canela. E também a gente tem o queijo. Essa aqui é uma indicação geográfica que deve começar a ser trabalhada em breve. Esse aqui é um queijo que a gente chama até de um queijo mofado, ou um queijo da casca florida, que ele é refinado com carvão. Ele faz o processo de fazer o queijo. É o queijo da Serra das Antas, que fica em Bueno Brandão, aqui na divisa com Minas. E aí você tem uma característica para quem não gosta muito de sabores marcantes, não recomendo, mas pelo menos experimente um pedacinho, quem tem problemas com lactose, não recomendo. Mas é um queijo que tem características bem específicas, características bem peculiares aqui. Tá? E também, para vocês levarem um marca-página com o material que a gente já produziu e para vocês. Bom, se sirvam, alguém me ajuda aqui.
Então, vocês não posso comer queijo e Pessoal, a gente vai finalizar então. Agradeço a participação de vocês. Deixa anotadinho aí que a gente vai ter o segundo encontro ano que vem, mais ou menos nessa época, em setembro e outubro. Bem, boa noite a todos.